Continuando então a revisão da temática de administração pública federal, especificamente o item 5.3, né? Não, 5.1, que é os princípios constitucionais e normas que regem a administração pública, entre o artigo 37 e 41. Aqui na aula 4, Administração Pública, Responsabilidade Civil do Estado, já fiz algumas questões, mas eu vou continuar fazendo, porque eu senti uma dificuldade maior e também vou dar uma relida aqui, né, no que foi falado na aula. Então, quais entidades, né, respondem pelos danos causados por seus agentes? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público. Elas respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. E pessoas jurídicas de direito privado que exploram atividades econômicas não entram. O direito de regresso é possível se houver dolo ou culpa, que é sobre o agente, né? Teoria do risco administrativo. O que é a teoria de risco administrativo e quais seus elementos? A teoria de risco administrativo estabelece que o Estado deve reparar os danos causados por seus agentes, independente de dolo ou culpa, mas admite excludentes como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior. Seus elementos essenciais são a ação, a omissão do agente público, o nexo de causalidade e o dano causado. As excludentes de responsabilidade na teoria do risco administrativo incluem a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito e a força maior. Isso aqui já foi falado. Excludentes de responsabilidade. A excludente de culpa exclusiva da vítima se aplica quando o dano é causado exclusivamente pela ação ou omissão da própria vítima, sem contribuição de um agente público ou fator externo. Então, isso aqui eu lembro muito de uma questão que eu fiz uma vez, esse tempo atrás, na prova PADAB, né, de Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, que falava do caso lá, tipo, de uma cerca que estava aberta, né, a pessoa passou por ela e foi atropelada por um tanque. Então, assim, não foi culpa exclusiva da vítima, né, já que é obrigação do serviço público, né, manter protegido ali aquela área, né. Então aquela cerca não poderia estar aberta, mesmo que estava lá com uma placa de que não podia entrar, né, mas a cerca estava aberta. Quais são as principais diferenças entre a teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral? Na teoria do risco administrativo, o Estado pode alegar excludente de responsabilidade como a culpa exclusiva da vítima. E na teoria do risco integral, não há excludentes, o Estado responde objetivamente pelos danos. Então, integral, né, você já pensa todo, né? A teoria do risco integral ainda se aplica em casos específicos, como danos ambientais e acidentes nucleares, onde o Estado responde integralmente pelos danos, sem possibilidade de excludente de responsabilidade. Então a diferença é essa, na né? Teoria de risco administrativo tem a possibilidade do Estado se excluir, né? Atribuir uma culpa exclusivamente à vítima. Já na teoria do risco, ele vai sempre responder. Em caso de dano ambiental e acidente nuclear, a responsabilidade do Estado é objetiva e integral, não se admitindo excludente de responsabilidade. O Estado deve parar os danos independentemente de dolo, culpa ou excludentes. Como funciona a responsabilidade do Estado em caso de omissão? O Estado pode ser responsabilizado por omissão quando deixar de agir para impedir um dano, e essa omissão é considerada ilícita. A responsabilidade se baseia na falta do dever de agir. Na omissão, é preciso comprovar a culpa anônima, né? Que é a falta de serviço. Se for a entidade da administração indireta que explora a atividade econômica, vale as regras do particular, ou seja, quando for objetivo é objetivo e quando for subjetivo é subjetivo. Para atos comissivos, a teoria é a do risco administrativo e a responsabilidade objetiva. A responsabilidade é objetiva. Para atos omissivos, em regra, a responsabilidade é subjetiva. Se é um dever específico, a responsabilidade é objetiva. Criança em escola, idoso em asilo, paciente no hospital.
Em que caso os agentes públicos respondem diretamente pelos danos causados? Os agentes públicos respondem diretamente pelos danos causados quando agem com dolo ou culpa. Nesse caso, a ação regressiva do Estado contra o agente é obrigatória, que é a teoria da dupla garantia. O particular sempre tem que entrar contra o ente público. Quem vai contra o servidor é o próprio ente público, mesmo comprovando que o agente estava errado. Como se dá a responsabilidade do Estado em relação aos atos praticados por seus agentes? O Estado responde objetivamente pelos atos de seus agentes quando estes, nessa qualidade, causarem dano a terceiros, independente do dolo ou culpa do agente, que é a parte da teoria de dupla garantia. Agora vamos ver as questões aqui então, né? A responsabilidade civil do Estado é aplicável apenas em situações nas quais houve a intenção explícita de causar dano por parte dos entes públicos, com caso de negligência ou imprudência errado, né? Mas calma aí, vamos colocar aqui primeiro César Gran Rio. Tem alguma coisa pra gente? 5 questões. Acho que eu já respondi, mas vou. É tudo do simulado. Vamos ver o quão ruim tá. Ainda sobre responsabilidade civil do Estado, assinar a alternativa incorreta. A responsabilidade civil do Estado é aquela que gera à Fazenda Pública a obrigação de compor o dano causado a terceiros por omissão exclusiva dos agentes públicos no desempenho de suas atribuições ou pretexto de exercê-lo. Nossa, segundo Celso Antônio de Bandeira de Mello, entende-se por responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado a obrigação que lhe incumbe de reparar economicamente os danos lesivos à esfera juridicamente garantida de outrem que lhe sejam imputáveis em decorrência de comportamentos unilateral, lícito ou ilícito, omissivo ou omissivos, materiais ou jurídicos. Ele quer incorreta sobre responsabilidade civil e está pedindo um monte de outra coisa, responsabilidade patrimonial extracontratual. Vamos tentar racionalizar. A responsabilidade civil do Estado é aquela que gera à fazenda pública a obrigação de compor o dano causado a terceiros por omissão exclusivamente de agentes públicos no desempenho de suas atribuições ou pretexto de exercê-las. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, entende por responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado a obrigação que lhe incumbe de reparar economicamente os danos lesivos à esfera jurídica. Meu Deus do céu, que bagunça essa questão, velho. Responsabilidade civil.
Mas fica boiando, né? Cadê a responsabilidade civil aqui no responsabilidade civil do Estado? Que era para estar aqui, né? Da administração pública. Pessoa jurídica de direito público e de direito privado, prestador de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes da qualidade causaram a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Este dispositivo consagra a chamada teoria de risco administrativo. Por meio dela, o Estado responde objetivamente por danos causados a terceiros. Quando se fala em responsabilidade objetiva, em verdade se busca esclarecer que o dever de indenizar surgirá independente da comprovação de culpa. Então, para que o Estado seja responsabilizado, a pessoa física ou jurídica prejudicada deverá compor 3 requisitos: conduta, dano e nexo causal, ligando o dano à conduta. Por exemplo, está parado no semáforo e o veículo de um órgão público bate na traseira do automóvel. Nesse caso, houve dano ao seu carro? Certo, sim. Quem os causou? O veículo da administração, que aí caracteriza a conduta. Extrai-se daí o nexo causal. O carro está danificado em razão de ter sido atingido por um carro oficial. No exemplo, para o particular ter direito a ressarcimento dos danos, é necessário comprovar que o motorista conduziu o veículo da administração estava errado, que é a culpa ou dolo. Não exatamente porque estamos diante da responsabilidade objetiva, que dispensa comprovação da culpa ou do dolo. Vou então pontos mais sensíveis, que muitas vezes leva a erro nas provas. Você já reparou que sempre que há perícia, quando o acidente envolve um veículo oficial, por que isso acontece? Pois bem, a perícia é feita porque a discussão de culpa não é desimportante. Dizendo em duas palavras, embora não seja necessário que o particular prejudicado comprove a culpa para ter direito à indenização, a discussão da culpa é importante por algumas razões. Veja, se a culpa for exclusiva da vítima, será afastado o dever do Estado de indenizar. Comprovado culpa concorrente, haverá diminuição do valor de indenização. Se a culpa, em sentido amplo, que envolve culpa e dolo do agente público, for comprovada, o Estado poderá usar o direito de regresso, buscando ser ressarcido do prejuízo que teve de arcar. E o grau de culpa repercutirá no valor de indenização a ser pago. Ultrapassando esse ponto, nota que a Constituição fala em responsabilidade objetiva para as ações, condutas positivas praticadas pelos entes de direito público e para os de direito privado que prestem serviço público. E mais, a orientação atual do STF é no sentido de que há responsabilidade civil objetiva das concessionárias e permissionárias prestadoras de serviços públicos também em relação a terceiros, ou seja, aos não usuários. Outra coisa, você sabe que o comércio relacionado a fogo de artifício tem riscos grandes, certo?
Afinal, uma hora ou outra, o trem pode acabar explodindo e trazendo prejuízo também aos moradores e prédios vizinhos. Pois é, mas ao apreciar um recurso que deu entrada no tribunal do ano de 1991, porém com o julgamento concluído somente em 2020, ô louco, o STF fixou a seguinte tese: para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de comércio de fogos de artifício, é necessário que exista violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida licença para funcionamento sem as cautelas legais, ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular e não houver tido uma intervenção, né? Talvez você tenha passado pela situação de se inscrever no concurso, investir tempo, dinheiro, pagar a inscrição, comprar passagem aérea, reservar hotel e no final das contas ver que a prova foi anulada por fraude. Nesse caso, podemos falar em responsabilidade civil do Estado ao julgar um recurso que ouvia tal situação, o plenário do STF fixou essa tese. O Estado responde subsidiariamente por dano material causado a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado, quando os exames são cancelados por indício de fraude. Na ocasião, entendeu-se que o cancelamento de prova de concurso público em virtude de indício de fraude gera a responsabilidade direta da entidade privada organizadora do certame de restituir aos candidatos as despesas com taxas de inscrição e deslocamento para cidades diversas daquelas que mantenham domicílio. Ao Estado caberia somente a responsabilidade subsidiária, no caso de a instituição organizadora do certame se tornar insolvente. Agora pense na situação: o advogado estava na dependência do fórum e acaba falecendo em virtude de disparos de arma de fogo vindos de réu em processo criminal. Haverá responsabilidade civil do Estado? O STJ entendeu que sim, justificando-se o fato que o desfecho trágico foi ocasionado por conduta omissiva do Estado decorrente de ausência de cuidados, zelo e segurança esperado nas dependências do Fórum. Agora se liga num julgamento extremamente importante que vai aparecer nas provas. Durante um tumulto envolvendo manifestações policiais, um repórter que cobriu o evento acabou sendo ferido por bala de borracha, disparado pela polícia, perdendo quase completamente a visão. Daí ela entrou pedindo indenização. A justiça paulista entendeu que não haveria o dever de indenizar porque a culpa seria exclusiva da vítima. A julgar o caso, o STF fixou a seguinte tese: é objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação a profissionais de imprensa feridos por agentes públicos durante a cobertura jornalística em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Porém, cabe a excludente de responsabilidade da culpa exclusiva da vítima nas hipóteses em que o profissional da imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas demilitadas em que haja grave risco à sua integridade física. A responsabilidade objetiva do Estado se aplica às concessionárias e permissionárias de serviço público em relação aos usuários do sistema e aos terceiros também, que não são usuários. Como você pode notar, ficam de fora da regra do artigo 37, parágrafo 6, as pessoas jurídicas de direito privado, empresa pública e sociedade de economia mista, que expõem a atividade econômica. Usando mais um exemplo, uma sociedade de economia mista como o Banco do Brasil, que expor a atividade econômica, estará sujeita à regra aplicada aos particulares de modo geral, que é o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Daí você pode se questionar: nessa situação, a responsabilidade será objetiva ou subjetiva? A resposta a essa indagação depende de saber qual seria a regra aplicável ao particular. A regra no Código Civil é a responsabilidade subjetiva, mas tanto lá quanto no CDC há diversas situações de responsabilidade objetiva. Por falar em responsabilidade subjetiva, nela é necessária a comprovação de 4 elementos para que se fale em dever de indenizar: conduta, dano, nexo e culpa. Em caso de omissão estatal, a responsabilidade em regra é subjetiva. É sempre bom lembrar que não há necessidade de indicar especificamente quem seria o agente responsável pela omissão. Entra em cena a chamada culpa anônima, derivada do direito francês, onde se fala em faute de service. Contudo, mesmo nas omissões estatais, podemos falar em responsabilidade objetiva quando essa omissão deriva de guarda de pessoas, presos em cadeias, crianças em escola, pacientes em hospitais, idosos e asilos. Exemplificando, se um aluno sair da escola durante o período das aulas e for atropelado, pode haver responsabilização objetiva do estabelecimento de ensino, uma vez que ele falhou ou foi omisso no dever de vigiar seus alunos, zelando pela integridade deles.
Não é por outra razão que o STF entendeu que no suicídio de um preso ou na morte causada por outros detentos, se ficar comprovada a inobservância do seu dever específico de proteção, o Estado terá o dever de indenizar responsabilidade que é objetiva. É o cara que morreu lá agora, recentemente, então, do PCC, a família dele vai ser indenizada. Tome cuidado com o ponto. Não é qualquer morte que será indenizada, ao contrário. Não haverá o dever de indenizar nos casos em que for impossível ao Estado agir para evitar a morte do detento. Em outras palavras, nas situações em que a morte ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do poder público. Pensar o contrário seria transformar a teoria do risco administrativo em teoria do risco integral. Eu tô com dificuldade de entender isso aqui ainda, cara. Abordar a responsabilidade civil do Estado de forma simplificada e passo a passo. Conceito de responsabilidade civil. É a obrigação do Estado de reparar danos causados a terceiros por atos de seus agentes públicos no exercício de suas funções. O que você entende por responsabilidade civil do Estado? Eu entendo que tem a esfera administrativa, penal e civil. Então, parece estar falando de uma responsabilidade em responder perante a esfera civil. Faço dois tipos de responsabilidade. Existem dois tipos principais de responsabilidade que podemos discutir. Responsabilidade objetiva, que é o Estado deve indenizar o dano causado independente da comprovação de culpa ou dolo do agente público, baseado na teoria do risco administrativo. Então, objetivo é independente e subjetivo depende do subjeto, né, do objeto que está sendo avaliado. É necessário comprovar a culpa ou dolo do agente público para que o Estado seja responsabilizado, mas comum em caso de omissão do Estado. Para que o Estado seja responsabilizado objetivamente, três elementos precisam ser comprovados: a conduta do agente público, ação ou omissão, o dano, prejuízo sofrido pela vítima e o nexo causal, a ligação entre a conduta com o dano, né? Consegue identificar esses três elementos no exemplo de carro oficial batendo no seu carro? Sim, entendo que a conduta do agente tem que ter sido errada, o dano deve ter originado da conduta diretamente, deve ter originado diretamente da conduta do agente e o nexo e ou esse já é nexo, né? E deve haver dano
que foi originado diretamente da conduta do agente, que é o nexo. Exclusões e reduções de responsabilidade. Mesmo na responsabilidade objetiva, existem situações que podem excluir ou reduzir a responsabilidade do Estado. Quando? Quando a vítima tem culpa exclusiva do dano e quando a culpa é do Estado e da pessoa, né? Igual aquele exemplo que eu tinha dado. Consegue pensar em situação em que a culpa seria exclusiva da vítima? Vítima que entra em uma área restrita, em uma área restrita. Culpa corrente seria entrar em uma área restrita, seria entrar em uma área que se sabe ser restrita, mas que não está devidamente sinalizada ou impedindo a entrada das pessoas. Direito de regresso. Quando o Estado paga uma indenização por dano causado por agente público, ele pode buscar o reembolso desse valor diretamente do agente, caso fique comprovado que houve culpa ou dolo, intenção por parte do agente. Por que você acha que o Estado tem direito contra o agente público? Para impedir vacilos, erros, abusos por parte dos agentes públicos e para gerar é, para diminuir gastos ou algo do tipo. Concessionários e permissionários, empresas que prestam serviços públicos também têm responsabilidade objetiva. Atos de polícia, responsabilidade objetiva do Estado por dano causado por policiais, inclusive fora de serviço, se usarem armas da corporação. Danos ambientais e nucleares, aplicação da teoria do risco integral, onde o Estado sempre é responsável independente de culpa. Que o integral é isso, né? Acredito que no caso do Césio 137, algo assim, que ocorreu em Goiás, onde, mesmo havendo as sinalizações de proibição de entrada em um local, a pessoa entrou e pegou os materiais com cobre e, inclusive, esse material radioativo. Concluindo, a responsabilidade civil do Estado é um tema abrangente e essencial para garantir que os danos causados por agentes públicos sejam reparados. Ao compreender os tipos de responsabilidade, os requisitos para indenização e as exclusões possíveis, você pode entender melhor como o Estado deve agir para proteger os direitos dos cidadãos. Sim, você está certo. A responsabilidade civil do Estado se refere à obrigação de reparar dano causado a terceiro por atos de seus agentes, especificamente na esfera civil. Isso significa que o Estado pode ser responsabilizado judicialmente por dano que seus agentes causarem a indivíduos ou empresas, independente de ações administrativas ou penais. Objetiva versus objetiva. Direta, sim, você está correto. Nessa responsabilidade objetiva, o Estado responde diretamente pelo dano causado, sem necessidade de comprovar culpa ou dolo do agente. Responsabilidade subjetiva. Exato. Na responsabilidade subjetiva é necessário provar que houve culpa ou dolo do agente público para que o Estado seja responsabilizado. Identificando os elementos. Conduta, ação ou omissão do agente público, motorista do veículo atingido de forma imprudente. Dano, prejuízo sofrido pela vítima. Nexo causal, ligação direta entre a conduta do agente e o dano sofrido. Exclusões e reduções de responsabilidade. Culpa exclusiva da vítima. A responsabilidade do Estado é excluída se a culpa for totalmente da vítima. A vítima entrar em uma área restrita claramente sinalizada e sofrer um acidente. Culpa concorrente. A indenização pode ser reduzida se a culpa for compartilhada entre a vítima e o agente público. A vítima entra em uma área restrita que não está devidamente sinalizada, mas ainda assim estava parcialmente ciente do risco. Direito de regresso. O Estado pode cobrar do agente público os danos que ele teve que pagar se houver comprovação de culpa ou dolo do agente. O motivo serve para responsabilizar o agente por suas ações e prevenir negligência ou abuso de poder, além de diminuir os gastos públicos.
Teoria do risco integral. O Estado é sempre responsável independente da culpa ou por danos causados por atividades perigosas, como atividades nucleares e ambientais. O caso SES 137 em Goiás, onde pessoas foram expostas a material radioativo, o Estado foi responsabilizado mesmo que as pessoas tenham ignorado as sinalizações. Vamos ver agora em questão, né? Sobre a responsabilidade civil do Estado, na alternativa correta. A responsabilidade civil do Estado é o que impõe a obrigação de reparar os danos causados a terceiros, seja no âmbito moral, econômico ou patrimonial, por omissão ou por atos de agentes públicos no desempenho de suas funções. Tal responsabilidade pode ser de cunho objetivo ou subjetivo. A responsabilidade subjetiva diz respeito às situações em que os danos a terceiro causados pelos agentes públicos resultam em prejuízo, mesmo que eles não tenham culpa de forma direta. Vacilei, eu separei por 5.2, né? Não separei por questões aqui, né? Dentro do 5.1. Isso aqui é 5.1, né? Cinco ponto um. Parece que eu respondi mais questão aqui. Ah, esse aqui é simulado. Essa questão de simulado tá me dando canseira. Essa é a alternativa correta a ser escolhida. E eu a escolhi porque o item 3 está incorreto ao dizer que há responsabilização mesmo quando não há culpa por parte do agente. Na responsabilidade subjetiva. Meu Deus, eu já perdi aqui a explicação aqui do subjetivo. É necessário comprovar culpa ou dolo do agente público para que o Estado seja responsabilizado. Objetiva não precisa comprovar, subjetiva precisa comprovar, porque o caso é subjetivo. Não dá para você comprovar diretamente. Sobre a administração pública na Constituição Federal, analise os itens a seguir. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Servidor ou não? Não entendi. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceira, assegurada direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Correto. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições aos ocupantes de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Informações privilegiadas? Acho que é, né? Então tem 2 e 3? Não tem. Então será que é tudo? É. Eu fiquei em dúvida.
lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícito praticado por qualquer agente, servidor ou não, que cause prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Sobre o capítulo da administração pública, na alternativa incorreta. Os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, certo? A perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que cause prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes dessa qualidade causarem a terceiros. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo somente, não dolo ou culpa, né? Um servidor do IPEA foi designado para gerenciar o Departamento de Recursos Humanos de órgão federal responsável pela logística de transporte de pessoas e mercadorias para suprir a necessidade da administração pública federal e auxiliar outros entes federados. Foi comunicado no curso de sua gestão da ocorrência de inumerações com pleito indenizatório em decorrência de acidentes com veículos de titularidade do órgão, que é aquela situação que a gente tava, que o professor deu como exemplo lá, né? Ao constar o departamento jurídico a probabilidade de sucesso nas ações propostas, recebeu a seguinte resposta amparada na Constituição: havendo culpa exclusiva da vítima, ocorre exclusão da responsabilidade estatal. Não é apenas culpa exclusiva da vítima, né? Pode ter culpa da pessoa também. Às vezes, havendo tipo, culpa exclusiva da vítima. Mas também não teria culpa do funcionário, né? Se está falando culpa exclusiva da vítima. Incide a presunção de culpa da administração pública nesses casos. Atua a condenação somente quando negligente o agente público. É. Tendo presente contrato de seguro obrigatório, ainda existe não. Autorizado o ato por chefe imediato, existe? Não. Ah, não, atua só como negligente o agente público, não, pô. Quando tiver culpa ou dolo, né? Entendi outra coisa, viajei. Era a mesmo. Eu já tinha até respondido aqui essa questão, tá bem aqui em cima aqui. Vacilei. É, faz total sentido. Deixa eu tirar aqui agora o específico Gran Curso, filtrar as questões, colocar ensino superior, fácil, que tá difícil. O que mais que eu posso colocar então? Não resolvida. 2024. Ah, posso escolher ano aqui, né? Vamos ver como é que eles estão cobrando isso esse ano. A responsabilidade civil do Estado consiste na sua obrigação de reparar economicamente os danos que causar a terceiros no âmbito patrimonial ou moral. É patrimonial, moral e qual que é o outro? Eu acho que tinha um outro. Não? Parece que tinha um outro ali. Em alguma questão aqui.
Moral. Seja no âmbito moral, econômico ou patrimonial. O que é que ele dividiu, né? Tem isso? Econômico, patrimonial. Não, também não. Moral, Deus me livre, vai aparecer mil coisas. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelo dano que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, certo? Quando é na literalidade assim, até que a questão fica boa. Mas quando eles tentam inventar, a respeito da cláusula constitucional do devido processo legal em âmbito judicial e administrativo, assinale a afirmativa correta. Viola as garantias do juiz natural de ampla defesa do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo de corréu ao fórum por prerrogativa de função de um dos enunciados. Nada a ver com isso aqui é magistrado, velho. Isso é fácil, em caso de lesões graves sofridas por acidente, sofridas por pacientes em hospitais públicos, devido à negligência dos profissionais de saúde, o Estado pode ser responsabilizado civilmente, tendo o dever de garantir a segurança e a qualidade do serviço público da saúde oferecido à população. Não sei se tá certo, tem que sim, mas eu fiquei em dúvida aqui quando ele falou tendo o dever de garantir a segurança e a qualidade do serviço público de saúde oferecido à população. Que havendo é, culpa ou dolo, a responsabilidade é objetiva que fala quando há dolo culpa? Sim, isso tem culpa, tem negligência que tem culpa ou dolo, né? Faltou aqui, lembra-me qual é a diferença entre dolo ou culpa. Dolo acho que quando não tem intenção, né? Ah, não, quando tem intenção mesmo. Culpa é quando você é culpado por algo, né? Você é responsável por algo, né? É só pensar assim, então, né? Pronto, dolo, a pessoa teve intenção de fazer. Culpa, ela vai ser, ela tem a responsabilidade, né? Seria melhor se eles tivessem colocado a responsabilidade, né? Tipo assim, porque um médico, se ele corta uma artéria da pessoa lá e mata ela, por mais que ele não tenha tido a intenção de fazer aquilo, ele cometeu um erro, né? Ele tem a responsabilidade por não fazer aquilo e também de intervir para salvar a vida da pessoa, se ele faz, né? No que concerne a responsabilidade civil do Estado, é até melhor, porque senão tinha que chamar a culpa civil do Estado. No que concerne a responsabilidade civil do Estado, assinar a alternativa correta. As pessoas jurídicas de direito público e direito privado, prestador de serviço público,
responderão pelo dano que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou de culpa. Pronto, essa é a correta. Nossa, pelo amor de Deus, não precisava de um texto desse tamanho, não, é? Quero é só uma resposta, não é fazer uma faculdade, não. Requerir, requerir. Eu tenho um problema com ele, é, menino. Alfabetização passou longe. Meu Deus, considerando o entendimento do STF acerca da responsabilidade civil do Estado e seus agentes, bem como a questão atinente à prescrição da respectiva pretensão, é correto afirmar que Fausto, há cerca de 5 anos, Fausto, servidor do Estado da Assembleia Legislativa do Estado, no exercício de suas atribuições, se destemperou e dolosamente, por intenção, teve a intenção, praticou conduta que causou dano físico a Joaquim, de modo que recentemente decidiu verificar a viabilidade de ser pessoalmente responsabilizado na esfera civil pela aludida conduta, considerando inclusive os efeitos de tempo nas relações jurídicas. Na medida em que, até o momento, a demanda não foi ajuizada pela vítima para fins indenizatórios. Eu acho que não independe, né? Poderia constar. Ou não, ah, não, é 5 anos, né? Poderia constar do polo passivo da demanda a ser ajuizada por Joaquim, isolado ou injustamente por Estado, mas caso não contasse, eventual ação de regresso a ser ajuizada pela Fazenda Pública buscando ressarcimento ao erário é imprescritível. Meu Deus, não entendi nada. Não poderia constar do polo passivo da demanda a ser ajuizada por Joaquim, isoladamente, mas apenas em litisconsórcio com o Estado X, sendo certo que a respectiva pretensão apenas estaria prescrita se transcorrido prazo superior a 5 anos, contada a data do fato. Poderia constar do polo passivo de demanda a ser juizado por Joaquim isoladamente, sem a presença do Estado, mas a pretensão está prescrita para fins de sua responsabilidade pessoal, diante do transcurso do prazo de 3 anos, contada a data do fato. Não poderia constar do polo passivo da demanda a ser juizada por Joaquim, na medida em que deve responder em ação de regresso a ser juizada pelo Estado X, sendo prescritiva a pretensão de ressarcimento. Poderia constar do polo passivo da demanda ser juizado por Joaquim, isoladamente ou em conjunto com o Estado, sendo certo que a respectiva pretensão apenas estaria prescrita se transcorrido prazo superior a 5 anos contada a data de fato. Acho que é essa. Não poderia constar do polo passivo da demanda ser juizado por Joaquim, na medida em que deve responder em ação de regresso a ser juizado pelo Estado, sendo prescritiva a pretensão de ressarcimento ao erário em decorrência de ilícito civil. Meu Deus do céu. Que linguagem é essa? Joaquim não pode processar diretamente o agente público responsável pelo dano. Não pode. Em vez disso, ele deve processar o Estado X. Sim, se o Estado X pagar uma indenização a Joaquim, ele pode então processar o agente público para recuperar o dinheiro. Sim. Este direito do Estado de processar o agente público para recuperar o dinheiro tem um prazo de prescrição dentro do qual deve ser feito. Tem prescrição? Não tinha prazo, não.
As pessoas de direito público e de direito privado precisam ser público respondendo pelos danos que seus agentes da qualidade daquela terceira, assegurada de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Escrevendo uma Bíblia, mano. No que se refere à responsabilidade civil do Estado, a Constituição de 88 adota a teoria do risco administrativo, de modo que o valor da indenização devida a Alessandro poderá ser reduzido caso seja comprovada a culpa concorrente da vítima. Não preciso nem ler o texto, né? É correto considerar que o Estado responde pelos prejuízos patrimoniais causados pelos agentes públicos e particulares, em decorrência do exercício de função administrativa, à luz da Constituição, assinar a alternativa correta. O Estado não está obrigado a indenizar os prejuízos causados pelos seus agentes. A Constituição da República manteve a responsabilidade civil objetiva da administração, sob a modalidade do risco administrativo. Com a adoção da teoria objetiva pela Constituição, deve haver o debate sobre culpa ou dolo do Estado, a fim de legitimar possível ação regressiva. A ação de responsabilidade objetiva, com fundamento na Constituição, poderá ser proposta contra o servidor causador do dano. Nada a ver. Ação objetiva, subjetiva e integral. O que eu falo de integral mesmo? Risco integral, né? Teoria do risco integral. Parte não é relacionada ao Estado e não servidor, agente. Dá para fazer mais umas ainda, né? A respeito da cláusula constitucional do devido processo legal e âmbito judicial e administrativo, assinar a afirmativa correta.
Isso aqui é outra coisa, né? Isso aqui, né? Magistrado, não tá rolando. Vamos ler, só para viola as garantias do juiz natural de ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao fórum por prerrogativa de função de um dos denunciados. É inconstitucional por violação à garantia de ampla defesa e devido processo legal, sanção aplicada em processo administrativo disciplinar no qual não tem havido defesa técnica por advogado. Não, ele pode abrir mão, né? É constitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretende discutir a exigibilidade de crédito tributário, compatibilizando-se com garantia do devido processo legal e do acesso à justiça. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos da prova que, já documentado em procedimento investigatório realizado por órgão com competência polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Nos processos perante os tribunais de contas, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa, quando a decisão puder resultar em impacto na esfera jurídica de terceiros, excetuada a apreciação das contas do governo. Fácil, coloca agora fácil, né? Gabriela Luiz. Diante dessa situação hipotética, Gabriela visa ajuizar a ação para obter responsabilização civil em razão dos prejuízos decorrentes do seu equivocado encarceramento, sendo correto afirmar que ela deve ajudar a ajuizar a demanda em face. Gabriela Luz foi encarcerada por equívoco em decorrência de sentença penal transitada em julgado que concedeu sua irmã gêmea Graziela Luz prolatada nos termos da lei, após devido processo legal diante de robustas provas constantes dos autos. Tal equívoco decorreu de erro do cartório por conduta do servidor Martim, que fez constar um nome e CPF de Gabriela no mandato de prisão e ensejou assim o engano das autoridades policiais responsáveis pela prisão, independente de ser gêmeas, né? Se colocou o CPF, se colocou o nome e CPF de outra pessoa, né? É, é culpa, né? Responsabilidade. Diante dessa situação hipotética, Gabriela visa ajuizar a ação para obter a responsabilização civil em razão dos prejuízos decorrentes do seu equivocado encarceramento. Sendo correto afirmar que ela deve se ajuizar a demanda em face do respectivo ente federativo de Martim e das suas autoridades policiais decorrentes das condutas que ocasionaram direta e indiretamente os danos experimentados, do respectivo ente federativo em decorrência do erro judiciário, cabendo eventualmente a ação de regresso dirigida ao magistrado que prolatou a sentença condenatória de Martim das autoridades policiais, do respectivo ente federativo em decorrência de responsabilidade do Estado pela conduta de seu servidor, cabendo eventualmente a ação de regresso em face de Martim, do respectivo ente federado, em decorrência de responsabilidade do Estado pela conduta do seu servidor, cabendo eventualmente a ação de regresso em face do magistrado de Martim e das autoridades policiais. Caraca, de todo mundo? Não, falou que a culpa é do Martim, que culpa do Martim, culpa mesmo, que eu que até, sem querer, concordei com o Estado. Essa é a alternativa correta, porque ocorreu um, um caso de responsabilidade subjetiva onde foi comprovada a culpa de um servidor. Logo, como é que fala? Ajuiza-se ação contra o Estado que poderá, é, como é que chama aqui? É, ajuizar ação de regresso contra o agente servidor responsável pelo erro, culpado pelo erro, para não dar margem para ficar criando loucura na cabeça aí. Marcos é servidor público estadual, motorista do Tribunal de Justiça do Estado Beta. Marcos, em horário regular de expediente, atropelou o pedestre que atravessava a rua em local apropriado. Culpado. Marcos estava bem acima do limite de velocidade. Culpado. Após o ocorrido, Marcos procurou, na qualidade de advogado, especialista em direito administrativo, para saber se poderia ser responsabilizado por tal ato. A resposta correta para Marcos deve ser no sentido de que apenas o Estado. Não.
Pode ser responsabilidade, sim, apenas de forma subjetiva, por meio de ação de regresso, desde que se comprove sua atuação dolosa ou culposa. Se for objetivo, é o Estado, né? Pelada, interpolada, interpelada pelo Estado, se é interpelada mesmo. Recentemente, dois presos conseguiram fugir de penitenciária federal de segurança máxima localizada na cidade de Mossoró. No contexto da fuga, praticaram vários crimes, responsabilidade subjetiva, objetiva do Estado. Subjetiva, né? No estado do tema de responsabilidade civil do Estado, deve-se concluir que nos casos de danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, só é caracterizada a responsabilidade civil objetiva do Estado quando for demonstrado o nexo causal entre o momento da fuga e o delito. É. No caso de dano decorrente de crime praticado por pessoa foragida, só é caracterizada a responsabilidade civil subjetiva do Estado quando for demonstrado o nexo causal entre o momento da fuga. Peraí, é subjetivo, né? Subjetivo que você vai mostrar, que você vai colocar nexo causal, né? Objetivo não tem nexo causal. No caso de danos decorrentes, não é caracterizada a responsabilidade civil objetiva. No caso de dano, não é caracterizado, né? Opa, aí é objetiva, objetiva. Bora, jovem. Independente da comprovação de culpa ou dolo, baseado na teoria do risco administrativo. Cadê a. Ah, tá. Não, tá certo. Não é subjetivo, é objetivo, né? Para que o Estado seja responsabilizado objetivamente, três elementos precisam ser comprovados: conduta, dano ou nexo causal. Então tem que ser comprovado o nexo causal entre o momento da fuga e o delito. Mas se a pessoa. É porque se a pessoa tiver foragida e cometer um delito, sei lá, tipo um mês depois, né? Não tem relação, né? Mas só cometeu porque estava fora, né? Mas o STF entende assim, né? Tem explicação aqui. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, as outras serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes da autoridade. Tem nada a ver com isso aqui, velho. Decidiu que, no caso de danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, só é caracterizada a responsabilidade civil objetiva do Estado, quando for demonstrado o nexo causal entre o momento da fuga e o delito. Não faz muito sentido, não. Eu entendi que isso aqui é o certo, mas se você for pensar, né, a pessoa só cometeu o crime porque ela tá fora, independente que seja hoje ou daqui a um ano. Não, mas peraí. Conduta, né? Não é. Tô confundindo, né? É comprovar conduta, dano e nexo causal. Na responsabilidade, na responsabilidade civil subjetiva, deve-se comprovar culpa ou dolo por parte do agente. Comportamentos que, no âmbito da teoria da responsabilidade civil, são classificados como atos de império, repetindo ações praticadas no exercício do poder estatal e que desfrutam de imunidade perante a responsabilidade civil, tendo em vista a soberania inerente ao desempenho das atividades públicas, tais como atos legislativos, judiciais e administrativos. Atos realizados pelo Estado em igualdade com o indivíduo, atos que visam exclusivamente o benefício do Estado, atos realizados pelo Estado soberano,
Atos que prejudicam terceiros de forma intencional. Um que faz sentido é isso, né? Que é tipo, tá se fazendo algo visando o Estado, a soberania nacional, né? E não a preferência de alguém, né? No que se refere à responsabilidade civil do Estado, a Constituição Federal de 88 adota a teoria do risco administrativo, de modo que o valor da indenização devida à Alessandra poderá ser reduzido caso seja comprovada a culpa concorrente da vítima. Comprovou a culpa da vítima, eu já respondi essa, né? Considerando o disposto na Constituição Federal, é correto dizer que a responsabilidade civil dos servidores públicos é subjetiva, depende de comprovação de culpa do servidor público, independe da comprovação. Ué, culpa ou dolo, né? Subjetivo independe da comprovação de culpa, objetivo depende da comprovação de culpa, objetivo independe da comprovação, integral decorre de incidência. Ué, é culpa ou dolo? Mas tá vendo? Ela viajou. Culpa, o dano e o nexo. Isso é objetiva. Conduta, dano e nexo. É errado isso. Não, é. Então por que que você me falou isso aqui, filho? Ah, tá. Nossa, de novo eu tô confundindo, né? Tô confundindo culpa com conduta, dano e nexo causal, né?
Principal diferença entre responsabilidade subjetiva e objetiva, isso aqui que a gente tem que memorizar. Está na forma como a culpa é avaliada para determinar a responsabilidade por danos causados a terceiro. Na responsabilidade subjetiva, é necessário comprovar que o responsável agiu com negligência, imprudência, violação de um dever de cuidado ou com a intenção de causar danos, que é culpa ou dolo. Ou seja, precisa demonstrar que houve culpa por parte do infrator ou dolo. Assim, para estabelecer a responsabilidade subjetiva, é necessário provar a conduta culposa do agente, o dano efetivamente causado e o nexo causal entre a conduta e o dano. Já na objetiva, o dever de indenizar não depende da identificação de conduta culposa ou dolosa do autor, mas sim da existência de dano ao outro indivíduo. E a correlação, né? Nesse caso, não é necessário provar a culpa do responsável. A responsabilidade é imposta independente de qualquer conduta considerada negligente ou imprudente. Um exemplo comum de responsabilidade objetiva é a responsabilidade do fabricante por defeitos em produto. Mesmo que o fabricante tenha todas as preocupações e não tenha agido com negligência, ele ainda pode ser responsabilizado pelos danos causados pelo produto defeituoso. Exemplo de responsabilidade subjetiva. Por outro lado, na responsabilidade subjetiva é preciso provar que houve conduta culposa por parte do infrator, como um motorista que não respeitou um sinal de trânsito e causou um acidente. Esclarecimento sobre conduta, dano e nexo. Conduta, ação ou omissão do agente causou o dano. Então, independente de culpa ou dolo, né? A conduta. Dano, teve o prejuízo pela vítima e teve um nexo causal entre a conduta e o prejuízo. Culpa é necessário provar negligência, imprudência ou dolo do agente. Responsabilidade objetiva, conduta, ação ou omissão do agente que causou dano. E culpa, não é necessário provar a culpa, a responsabilidade é baseada apenas na existência do dano e na relação causal.